Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Dias, sou graduado em Estatística na Universidade Federal Fluminense. Me graduei agora em setembro de 2021 e eu vou apresentar um trabalho sobre queimadas e internação por asma nos municípios da Amazônia e Pantanal, que foi um trabalho em conjunto com a Ludmila da Silva Viana Jacobson, da UF, e junto com a Sandra de Souza Acon, da Fiocruz. Bom, esse trabalho essa apresentação está dividida em introdução, objetivos, materiais e métodos e resultados e suas conclusões. Sendo assim, a asma ela é uma doença inflamatória obstrutiva crônica caracterizada pela limitação do fluxo aéreo. A asma ela se manifesta através de falta de ar, tosse, aperto no peito, sibilância, entre outros, e as crises asmáticas e suas internações elas podem ocorrer através de mudanças bruscas de temperatura, poluição ambiental, infecções respiratórias, ácaros, fungos, entre outros. Com isso, com relação às poluições ambientais, por exemplo, as queimadas que ocorrem frequentemente no bioma do Pantanal e no bioma da Amazônia liberam uma grande quantidade desses poluentes, onde um desses poluentes liberados é um material particulado fino que apresentam diversos efeitos ruins para a saúde humana, principalmente na respiração, no trato respiratório. E, de acordo com o OMS, a média diária máxima que eles indicam que não apresenta efeito na saúde humana é de 25 mg por metro cúbico. Então, com relação ao bioma da Amazônia, essas queimadas estão inseridas no processo produtivo local e é utilizada principalmente para o uso do solo e coleta da madeira. Já para o bioma do Pantanal, onde a cobertura vegetal predominante é o cerrado, essas queimadas já ocorrem na atividade pecuária de forma a promover a renovação dos alimentos ao rebanho. E de acordo com o artigo de Moraes de 2017, aproximadamente 75% do total dos focos de queimada de 2002 a 2015 ocorreram nessas áreas de cerrado. Sendo assim, após essas literaturas vistas e as influências da exposição ambiental com a asma, etc., foi visto como objetivo principal, que é estimar um modelo preditivo de internação por asma em crianças e adolescentes com 14 anos ou menos, assim como para as variáveis ambientais, focos de queimada e material particulado fino, nos biomas Amazônia e Pantanal. E com relação aos objetivos específicos, foi avaliar a tendência da internação por asma em cada bioma e estimar um modelo preditivo de séries temporais. E, além disso, comparar e avaliar a diferença entre os resultados observados da internação por asma com os previstos para o ano de 2020. Sendo assim, com relação aos materiais, a área de estudo compreende os anos de 2010 a 2020, 2010, 2011, 2012 até 2020, e todos os municípios que pertencem ao bioma Amazônia e Pantanal, que são no total 691 municípios. Com relação ao banco de dados, para a variável de internação por asma, foi utilizado os dados do DataSUS, foram utilizados os dados de internação do DataSUS através do Sistema de Informações Hospitalares e os dados de focos de queimada através do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o material particulado através do CISAM. Com relação aos métodos, o método utilizado foi o método de séries temporais, que é um conjunto de observações analisadas ao longo de um tempo T, onde foi visto primeiramente sua estacionalidade, que ela é dita estacionária se ela avança ao longo do tempo aleatoriamente ao redor de uma média constante. Além disso, também foi necessário analisar a tendência da série, onde a tendência representa o padrão estável ao longo do tempo, livre dos ruídos, e também foi necessário analisar a sazonalidade, que a sazonalidade representa os elementos mediadores da tendência, ora elevando seus valores, ora reduzindo. E também foi utilizados gráficos de correlograma que foram compostos pelos valores de autocorrelação e autocorrelação parcial em diversas defasagens e que, além disso, também foi possível analisar através do correlograma a aleatoriedade da série, como a tendência e sazonalidade. Para o teste de estacionalidade, para verificar a existência ou não de estacionalidade, foi utilizado o teste de Dickey-Fuller e foi utilizada também a metodologia de Box-Jenkins, onde ela é composta por 3 passos
onde o primeiro é o passo da identificação dos parâmetros do modelo, o segundo passo é a checagem do diagnóstico, que serve para estimar e testar os parâmetros do modelo, e o terceiro é a adequação do modelo e previsão, que serve para verificar a normalidade, que checar através dos resíduos, e se os resíduos são independentes e identicamente distribuídos. Além disso, foi utilizado o modelo SARIMA e não o ARIMA, porque o modelo SARIMA ele estima estima tudo que o modelo ARIMA já estima e também estima a sazonalidade. E para verificar os parâmetros do modelo SARIMA, foi necessário verificar primeiramente se a série é estacionária, caso seja Dzinho igual a zero, depois verificar os gráficos de PACF e ACF para reconhecer Pzinho e Qzinho, avaliar a periodicidade da série para encontrar alfa, analisar se a série possui sazonalidade, se ela não possui Dzão igual a zero, e após a remoção da sazonalidade, verificar os gráficos de PACF e ACF para obter Pzão e Qzão. Além disso, para a análise do modelo, foi utilizado o critério de informação de Akaique, que serviu para comparar os modelos, onde quanto menor o OIC, melhor o ajuste do modelo. E para a análise dos resíduos, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para analisar a normalidade dos resíduos e o teste de Lungbox para verificar se os resíduos são independentes e identicamente distribuídos. E, por fim, foi feita a previsão com o melhor modelo SARIMA encontrado tanto para internação por asma, focos de queimada e material particulado fino. Já falando um pouco sobre as análises descritivas observadas na série, foi utilizado o software R, um nível de significância de 5%. Para o bioma do Pantanal foi visto as internações por asma, obtendo um mínimo sendo 2 para janeiro de 2016 e um mínimo e um máximo em março de 2010. Já nos focos de queimada, seu mínimo encontrado também foi 2 em março de 2011 e seu máximo foi 4.096 em setembro de 2019. Para o PM2.5 médio, a média dele foi 12,84, onde foi menor do que o indicado pela OMS, enquanto o seu máximo foi 5 vezes maior do que o indicado pela OMS e foi observado em setembro de 2010. Além disso, os box plots agrupados por mês, foi visto que tanto os focos de queimada quanto o material particulado fino possuem um aumento entre agosto a outubro e as internações por asma possuem um aumento entre março a junho. Já para as séries temporais, as internações por asma, focos de queimada e PM2.5 no bioma do Pantanal, foi visto que indica apresentar uma sazonalidade conforme visto no box plot anteriormente. Já para o bioma da Amazônia, seus mínimos de internação por asma e focos de queimada foram respectivamente observados em janeiro de 2018 e fevereiro de 2011, e seus máximos foram respectivamente em abril de 2010 e setembro de 2010. Já para o PM2.5 média, a média dele também foi menor do que o indicado pela OMS como média diária, e seu máximo foi 2 vezes menor do que o visto no bioma do Pantanal, que foi 67,04 no Amazônia, observado em setembro de 2010. Com relação aos box plot, foi visto que da mesma forma como observado no bioma do Pantanal, para os focos de queimada, foi visto um aumento nesses focos entre agosto a outubro, e para o material particulado fino da mesma forma. Entre agosto a outubro foi visto um aumento no material particulado fino por mês, com os dados agrupados por mês. Para as internações por asma por mês no bioma Amazônia, no período de 2010 e 2019, foi visto um aumento conforme foi visto no bioma do Pantanal, entre março a junho. E para as internações por asma, focos de queimada e material particulado fino também indicou apresentar sazonalidades conforme visto anteriormente, no mesmo período conforme visto anteriormente para o box plot. E para a internação por asma também foi observado uma tendência decrescente na série temporal de internação por asma no bioma da Amazônia no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Bom, já para a análise de séries temporais para o bioma do Pantanal, foi analisado na decomposição aditiva da série uma tendência decrescente, uma sazonalidade, em que foi visto pelos correlogramas que foi necessário estacionalizar a série para a primeira diferença para retirar essa tendência, e novamente foi visto, após retirar essa tendência, foi visto novamente o gráfico os correlogramas, e foi visto que não indicava apresentar tendência nem sazonalidade. Então, através do teste de Dickey-Fuller, obtendo-se um p-valor menor do que 5%, foi visto que a série indicou ser estacionária.
Logo, então, Dzinho igual a 1 e Dzão igual a 0, e a periodicidade sendo anual, foi obtido o alfa igual a 12. Já com relação aos gráficos de correlograma da série temporal de interações por asma sem tendência para o bioma do Pantanal, foi visto um Pzinho indo de 1, ou de 1, 2, 3, 4, 5, um Qzinho indo de 1, sendo 1 ou 2, e um Qzão sendo 1. Então foi verificado todas as combinações possíveis para esses possíveis valores, parâmetro, e foi obtido o modelo Sarima 11100112, com um AIC de 841. Já o p-valor do teste de Shapiro indicou que os resíduos não são normais, e o p-valor do teste de Lungbox indicou que não há autocorrelação nos primeiros 12 legs. No gráfico da esquerda foi visto que o modelo se adequa bem aos dados, onde foi visto os valores reais versus os valores ajustados, e visto que os dados que o modelo se adequa bem aos dados, que esses valores estão adequados, foi feita a previsão do gráfico feita a previsão das internações por asma em crianças e adolescentes, em crianças de 0 a 14 anos, nos municípios que pertencem ao bioma do Pantanal para o ano de 2020, onde a linha azul é a previsão, a linha em preto são os valores reais, e a sombra em cinza escuro são um intervalo de confiança de 95% para a previsão. Já para os focos de queimada, foi obtido Sarima, sendo 11011112, onde o p-valor do teste de Shapiro indicou que os resíduos não são normais, e o p-valor do teste de Lungbox indicou que não há autocorrelação nos primeiros 12 legs. Também foi visto que os modelos se adequam bem aos dados, e a previsão dos focos de queimada para o bioma do Pantanal é dado no gráfico da direita. Com relação ao material particulado fino médio, o modelo Sarima foi 001200, com o p-valor do teste de Shapiro indicando que os resíduos não são normais, e o do teste de Lungbox indicou que não há autocorrelação nos primeiros 12 legs. Com relação à verificação se o modelo se adequa bem aos dados, foi visto que se adequa, e o gráfico de PM2 da previsão do PM2.5 para o ano de 2020 é dado a seguir, no gráfico da direita, na figura da direita. Já com relação ao bioma da Amazônia, também foi visto a decomposição aditiva da série de interação por asma, que indicou que há uma tendência decrescente e uma sazonalidade. Então, com isso, foi visto o correlograma e indicou que era necessário realizar a primeira diferença na série para retirar essa tendência. Depois de retirar essa tendência, foi visto novamente o correlograma, que indicou que era necessário retirar a sazonalidade. Então, foi diferenciada a série no instante T-alfa. E após retirar a sazonalidade, foi visto, através de teste de Key-Fuller, que indicou que a série se tornou estacionária. Então, Dzinho igual a 1 e Dzão igual a 1, e o alfa igual a 12 por ter uma periodicidade anual. Então, foi visto o gráfico de autocorrelação e autocorrelação parcial da série de internação por asma no gráfico sem tendência em sazonalidade, e foram feitas todas as combinações para o Pzinho, Qzinho, Pzão e Qzão, onde o melhor modelo retornado foi o Sarima 111112, com AIC de 1424 aproximadamente. O teste de normalidade indicou que os resíduos são normais, e o de Lungbox indicou que não há autocorrelação nos primeiros 12 legs. E, além disso, o modelo se adequa bem aos dados através do gráfico da esquerda, e foi feita a previsão que é vista através do gráfico da direita. Já para os focos de queimada, o modelo Sarima, o melhor modelo encontrado foi o Sarima 11021012, em que indicou que os resíduos não são normais e que não há autocorrelação dos primeiros 12 legs. Também indicou uma boa adequação do modelo aos dados, e também foi feita a previsão para os focos de queimada para esse bioma para o ano de 2020. Já para o material particulado fino, o modelo encontrado foi o Sarima 110110, e o p-valor do teste de Shapiro de normalidade também indicou que os resíduos não são normais, e o de Lungbox indicou que não há autocorrelação nos primeiros 12 legs. Além disso, foi visto que os dados se adequam bem, o modelo se adequa bem aos dados, e o gráfico de previsão para o bioma da Amazônia a previsão do PM2.5 no bioma da Amazônia para o ano de 2020 foi dado neste gráfico daqui. Com isso, as conclusões: foi visto que os focos observados em 2020 foram muito superiores ao esperado pelo comportamento da série temporal, e já para as internações por asma, o número observado foi muito inferior ao que seria esperado de acordo com o modelo, onde uma possível explicação é o impacto da pandemia de Covid-19 na ocorrência ou registro de internações por asma, né, e suas questões ambientais. Além disso, uma limitação desse trabalho, foi que a maioria dos modelos de séries temporais não possuíram normalidade nesses resíduos.
E é isso, obrigado a todos, espero que tenham gostado.